pessoal está entrando aqui. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar novamente aqui no nosso webinário e agora com os mini cursos. Então, aqui temos a Bruna, ela é operadora da DB Investment. Obrigado, Bruna, por ter aceitado o convite para ministrar ser ministrante, né, do nosso mini curso aqui. Então, a palavra está com você. Boa noite a todos. E hoje você é a nossa estrela aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada a você, Carlos. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui, né? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é justamente levar conhecimento às pessoas. Eu uso isso como um propósito de vida. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Se caso tiverem alguma dúvida, eu só peço que ou vocês reportem ao Carlos ou vocês abrem o microfone e me chamam, porque na hora que eu começar a compartilhar aqui, eu não vou conseguir ver vocês, eu não vou conseguir ver o chat. Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Meu áudio está ok, né, Carlos? Está tudo certinho, estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, podem abrir o microfone aí e pode me chamar, tá bom? Só para a gente deixar alinhado aqui em relação às dúvidas. Vocês podem me solicitar no decorrer do nosso bate-papo. Só me confirma por áudio, Carlos, se tá tudo, estão vendo minha tela, se está tudo certinho a apresentação. Só esperar a confirmação de alguém aí para mim por áudio, por favor. Tudo certo, tudo ok. Perfeito. Então, eu vou iniciar aqui, né? Então, pessoal, como o Carlos falou, hoje eu trabalho para a DV Invest. A gente é uma casa de análise, né? Uma casa de research, que é uma casa que vai recomendar os ativos financeiros para os investidores, para assessores, para clientes, enfim. Falar um pouquinho de mim. Meu nome é Bruna Patrícia, né? Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós em finanças e investimentos. Eu sou ex-assessora de investimentos da XP, hoje sou planejadora financeira CFP, consultora de finanças pessoais e sou head de conteúdo e educacional aqui da DV Research. Então eu larguei, né, a assessoria de investimentos para encabeçar um projeto grande aqui, um projeto que eu sou apaixonada, como eu falei para vocês, em relação a levar conteúdo, ensinar as pessoas sobre investimentos. Eu acredito muito que a gente pode mudar um pouquinho da cultura do Brasil, né? Nós profissionais da área de economia, nós profissionais da área de investimentos, a gente tem o dever como cidadão de mudar um pouquinho que seja essa cultura do Brasil que infelizmente, né, é uma cultura que não agregou muito em termos de finanças pessoais para a população, mas a gente não teve um ensinamento, mas a gente pode buscar um ensinamento. Então, infelizmente, por um lado, da gente não ter tido esse ensinamento, não ter tido esse incentivo, mas, por outro lado, felizmente, da gente poder ir atrás desse tipo de conhecimento e nós, profissionais da área, de passar esse conhecimento para a gente mudar um pouquinho da história cultural do Brasil. Para quem tiver alguma dúvida depois, eu deixei aqui no Instagram, que eu acho que é um canal fácil de comunicação, né? Eu ia colocar o e-mail, mas, para falar a verdade, o e-mail, às vezes a gente recebe tanta coisa e eu não consigo olhar com frequência. Então, o Instagram, geralmente as pessoas conseguem contato comigo mais rápido. Caso vocês tiverem alguma dúvida, que não se sentiu à vontade em perguntar aqui durante o nosso bate-papo, vocês podem mandar um direct lá, que eu vou ter o maior prazer em receber vocês, atender vocês. Só me coloca que vocês são, né, da turma aqui, só para eu lembrar e saber quem são vocês. Então, eu fui convidada pelo Carlos, a Kelly também, uma amigona minha, praticamente uma irmãzona minha, que é professora aí da universidade também. Fizeram o convite, a Amanda me convidou para falar sobre finanças pessoais e a reserva de emergência, né? É um assunto que, às vezes, para muitos pode ser um assunto batido, para outros pode ser um assunto evitado, porque muitas pessoas evitam a reserva de emergência, acham que não necessita, às vezes por não entender direito, e outras pessoas já estão mais avançadas, já entendem a sua importância e não evita essa reserva. Eu estou falando isso, pessoal, porque no meu ambiente de trabalho que eu estive como assessora, em outros contatos com outros profissionais da nossa área de economia e finanças,
muitas pessoas negligenciam a reserva de emergência, tá? Então, não é só as pessoas que não conhecem finanças, as pessoas da nossa área, pessoas que trabalham com investimentos, pessoas que às vezes fazem o certo para os clientes e na própria vida eles negligenciam essa reserva, ou eles acham que, enfim, que não tem graça, digamos assim, a reserva de emergência, porque as pessoas são muito atraídas pela rentabilidade da renda variável, né? Então, muitas pessoas colocam a sua base sólida dos investimentos, porque é isso que a reserva de emergência é a base sólida dos investimentos, e colocam essa reserva, esse capital, em investimentos de risco. Então, é importante que vocês saibam, é importante que vocês entendam isso, porque profissionais da nossa área muitas vezes negligenciam essa reserva. Se a gente, que é o exemplo, não entender a importância desse assunto, quem dirá a outras pessoas, e a gente não vai conseguir nem influenciar as outras pessoas a entender isso. Então, antes de falar o que é a reserva e a importância da reserva de emergência, eu queria falar com vocês o que não é reserva de emergência. Então, existe algumas. As pessoas às vezes fazem algumas confusões. Já vi profissionais do mercado, pessoas muito gabaritadas, digamos assim, falar que reserva de emergência pode ser uma reserva de oportunidade, e eu discordo. Eu acho que não cabe a todo mundo. Então, nos investimentos, o que eu gosto de olhar, o que eu sempre trabalhei, foi com a particularidade de cada um, de cada pessoa. Então, cada pessoa tem um cenário diferente, cada pessoa tem uma instrução diferente, que isso é muito importante. Cada pessoa tem objetivos, necessidades. Então, não existe fórmula mágica de investimento, não existe receita de bolos nos investimentos. Nas finanças, a gente tem que olhar tanto para a nossa vida e para os nossos clientes de forma única. Então, aqui é muito pessoal. Investimentos não é sobre dinheiro ou sobre alocações. Investimento é sobre pessoas. Então, a gente tem que ter aquele olhar único para aquela situação, para saber o que cabe ou não para determinado investidor. Tem investidor que até pode ter reserva de oportunidade junto com a reserva de emergência, mesmo não sendo a mesma coisa. Mas na maioria das vezes, em 90% dos casos, essas reservas têm que ser separadas. Até porque a reserva de oportunidade não é todo mundo que está na maturidade financeira para ter uma reserva de oportunidade. Uma reserva de oportunidade, ela já é para aquele investidor que já tem uma maturidade profissional, onde ele já pode ter essa reserva de oportunidade. Muitas vezes, na caminhada inicial do investidor, não faz sentido para ele ter reserva de oportunidade, porque ele ainda está estruturando a caminhada patrimonial dele. Então, ele não vai aproveitar a oportunidade, digamos assim, ele vai estruturar primeiro o portfólio dele de investimentos para depois pensar em oportunidades de ganho de rentabilidade. Quando a gente fala oportunidade, geralmente é associado à rentabilidade, são oportunidades de rentabilidade. Então, depende do momento de investimento que você está. Então, a reserva de oportunidade, como eu já adiantei aqui um pouquinho, ela vai ser tipo um caixa dos seus investimentos. É como se você tivesse o caixa para poder, quando aparecer uma oportunidade, você ter o dinheiro disponível para aproveitar aquele momento. Não é caixa porque a gente não vai deixar ele parado na conta corrente, embora muita gente faça isso. Ou deixa o dinheiro parado na conta corrente da corretora, ou deixa o dinheiro parado na conta corrente não remunerada do banco e fica ali em stand-by. Não façam isso. Se vocês tiverem uma reserva de oportunidade, mesmo que ela tenha as mesmas características da reserva de emergência, e você queira separar, mas procure outros tipos de alocação. A gente tem várias opções, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. A gente tem várias opções em termos de reserva, que vocês podem separar esses dois valores, tá? Esses dois montantes. Então, reserva de emergência não é reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade não é para todo mundo e ela tem objetivos diferentes. Porém, ela tem as mesmas características. E o que são as características de investimento dessas duas reservas? A gente vai ter sempre 3 pilares nos investimentos. Todas as alocações que a gente for fazer, a gente vai olhar para os nossos objetivos e vai olhar para os 3 pilares, porque eles vão nortear as nossas alocações. Então, é risco,
liquidez e rentabilidade. A gente sempre vai olhar para esses 3 pilares quando a gente pensar em alocar algum capital. Na reserva de emergência, o que a gente busca? O que é prioridade? É segurança e liquidez. Eu preciso ter o dinheiro rápido, disponível para quando eu quiser, e eu não posso correr risco. Por quê? Porque se eu preciso de ter alta liquidez, se eu preciso de resgatar rápido o dinheiro, eu preciso que ele não tenha tanta volatilidade no tempo. Então, eu preciso que ele tenha segurança e que não corra muito risco. A reserva de oportunidade, ela vai ter as mesmas características. Por quê? Porque eu quero uma reserva que esteja ali apta para mim na hora que eu puder aproveitar um momento de oportunidade. Então, elas têm as mesmas características de alocação. Por isso que muita gente confunde e por isso que muita gente fala que elas podem ser juntas, que elas podem estar na mesma alocação. Só que os objetivos delas são bem diferentes, né? Então, a reserva de oportunidade, a gente vai aproveitar naquele investidor que tem uma maturidade de investimento, e a reserva de emergência, ela é o primeiro investimento de qualquer investidor. Ela é o primeiro, assim, o primeiro objetivo de investimentos de qualquer investidor. Lembrando que o primeiro objetivo de todos é o conhecimento, né? Então, a gente precisa investir um pouco em conhecimento para a gente começar de fato a investir, que senão a gente não vai conseguir nem saber onde fazer a reserva de emergência, onde alocar, como calcular. Então, isso que vocês estão fazendo, que seja investir dinheiro ou investir tempo, é no conhecimento primeiro de tudo. Mas falando em investimentos monetários, né, investimentos de rentabilidade, a gente tem que pensar no primeiro objetivo de todos, que é a reserva de emergência, porque ela vai dar a base para a gente estruturar todo o nosso portfólio de investimentos. Eu vou falar até mais para frente para vocês, e se eu não falar, vocês me lembram que investir com reserva de emergência vai aumentar a rentabilidade da sua carteira. Mas voltamos aqui, então. Eu nunca posso alocar tudo junto, então, Bruno, eu nunca vou poder alocar minha reserva de oportunidade junto com a minha reserva de emergência. O ideal, na minha visão, isso é a minha opinião, o ideal é que seja separado. Mas, por facilidade, enfim, tem pessoas que gostam do prático, você pode alocar junto. Se você já tiver uma maturidade financeira, se você respeitar a reserva de emergência no mínimo de 6 meses, a depender da sua renda no mínimo de 1 ano, e você não ultrapassar o limite da sua reserva de emergência. Então, vamos supor, você tem uma reserva de emergência para 6 meses, junto com uma reserva de oportunidade com o valor X. Você pode utilizar o valor da reserva de oportunidades que está alocado junto, desde que você não corrompa os 6 meses de reserva de emergência. Então, se caso você tem maturidade de investimento e caso você tenha disciplina para, de fato, respeitar esse limite, você pode ter a sua alocação junto, não tem problema nenhum. Mas essas características de investidor, infelizmente, não é comum à maioria dos investidores. Então, sempre eu recomendo que a pessoa separe as duas reservas. Tem gente que quer ter uma oportunidade, uma reserva de oportunidade, mesmo constituindo aí no patrimônio com investimento, tudo bem. Como eu falei, a gente tem que olhar para o que a pessoa procura, qual que é o objetivo da pessoa, o que ela está buscando com os investimentos. Então, se a pessoa vai se motivar também tendo uma reserva de oportunidade, a gente não vai falar para ela não fazer. Então, só que vai ser um investidor que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado para que essas reservas estejam separadas. Bruna, tenho minha reserva de emergência. Eu posso usar para gastos esporádicos? Posso usar a reserva, às vezes, para realizar um sonho, fazer uma viagem? Posso usar reserva, às vezes, para levar minha namorada, meu namorado para jantar? Posso usar reserva para comprar uma roupa que eu passei na vitrine e vi? Não. Eu sei que, poxa, o dinheiro está lá, eu vou repor mês que vem, já fiz isso, já aconteceu, pessoas já me relataram isso. Eu usei reserva para comprar isso e repus no mês seguinte, não teve problema nenhum. Concordo, beleza, não tem problema nenhum mesmo, desde que isso não vira um hábito. Então, assim, o recomendado é que você não use. Reserva de emergência tem um objetivo bem claro, eu acho que isso tem que ser respeitado, porque, como eu falei, ela é a base sólida dos seus investimentos. Ela vai te dar a segurança para você aumentar a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Então, o recomendado é que você não faça, não utilize a reserva para esses gastos
gasto esporádico, mesmo que você tenha disciplina de repor depois, assim, na minha visão, eu gosto de respeitar a reserva. E eu vou falar para vocês quais são os dois maiores motivos que tornam o brasileiro endividado, porque está linkado com essa pergunta. Então, dois motivos que tornam o brasileiro endividado, isso é pesquisa, né? É que o brasileiro vive no mesmo patamar ou um patamar acima do que ele deveria viver. Então, se eu tenho um orçamento para viver um patamar de vida, ou eu estou vivendo naquele patamar, ou eu estou vivendo um patamar acima. Bruna, mas aqui não tem problema, porque eu não estou fazendo dívidas. Tudo que eu ganho, eu gasto, e está tudo certo, eu não estou fazendo dívidas. Por mais que a pessoa ache que não tem que constituir o patrimônio, mas vamos pensar num orçamento aqui que é inflexível. Tudo que você ganha, você gasta. E se caso acontecer um imprevisto, você não tem reserva de emergência, você vai ter que pedir um dinheiro emprestado, você vai ter que fazer um empréstimo. Nesse empréstimo vai incorrer juros. Como é que você vai pagar esse empréstimo no mês que vem junto com os juros? É aí onde você começa a entrar na bola de neve das dívidas. Por quê? Porque você tem um orçamento engessado. E o segundo motivo, que é o que tem a ver com a pergunta que eu acabei de fazer para vocês dos gastos esporádicos e da realização de sonhos, é que o brasileiro ele antecipa sonhos. Ao invés dele pegar o sonho e tornar um objetivo, colocar um planejamento, fazer uma projeção de datas, acumular um pouquinho cada mês para aquele objetivo, não, o que o brasileiro faz? Ele vai lá e parcela uma viagem, pagando juros, não, pessoal, não tem problema parcelar, caso você não pague juros, mas pagando juros é o que a maioria das pessoas faz. Então, ele vai comprar uma casa financiada, porque ele quer ter agora. Então, ele antecipa sonhos para poder viver o hoje. Então, você tem uma reserva de emergência, você quer fazer uma viagem, você vai pegar a reserva de emergência, vai fazer essa viagem, e depois que realmente apareceu um imprevisto, apareceu uma emergência que você necessita, naquela reserva você não vai ter. O que vai acontecer? Você vai contrair uma dívida. Então, a antecipação de sonhos é um dos maiores motivos que torna o brasileiro endividado. Então, você não pode utilizar a reserva de emergência para esse tipo de coisa. Quando você tem um sonho de uma viagem, o que você faz? Você planeja a viagem. Você quer adquirir um imóvel, não tem problema você fazer financiamento, mas faça isso de forma que você planeje o financiamento para não poder comprometer o seu orçamento, né? Então, a maioria das pessoas, elas fazem na emoção. Elas compram, elas viajam, elas, enfim, financiam na emoção, o que não é o desejável. Então, agora vamos falar um pouquinho do que de fato é a reserva de emergência, né? Para que eu vou usar a reserva de emergência? Em quais situações eu posso utilizar a reserva de emergência? Então, a reserva de emergência ela vai estar muito ligado, óbvio, a emergências, a imprevistos, principalmente na sua falta de renda. Então, vamos supor que você é um trabalhador autônomo e essa pandemia veio para a gente entender de fato qual é a importância da reserva de emergência. Então, você é trabalhador autônomo, com essa pandemia, infelizmente, houve algum momento que você reduziu sua renda ou até que você não tem mais renda, dependendo do que você trabalha. Às vezes você é um garçom, por exemplo, vamos pensar na vida de um garçom. Todos os restaurantes foram fechados no ano passado, de uma hora para outra você deixou de ter renda. A reserva de emergência é principalmente para esse tipo de emergência, para esse tipo de imprevisto. É na sua falta de renda mensal. Mas ela também vai servir, por exemplo, poxa, bati o carro e uso o carro para trabalhar. Uma emergência médica que às vezes o seu convênio não cobre, ou às vezes você não vai ficar dependendo muito do atendimento municipal, do atendimento estadual. Então, assim, algumas coisas que acontecem do seu dia a dia mesmo, algum imprevisto, onde é um montante relevante, porque às vezes você bater um carro, o conserto de um carro não é barato, dependendo de um tratamento que você precisa fazer, também não é nem um pouco barato. Então, são imprevistos necessários, são imprevistos na qual você da sua necessidade, essencial. É um gasto essencial que não estava previsto no seu orçamento. Então, a reserva de emergência é para esses tipos de situações. Até tem pessoas que usam um exemplo até de parente, empréstimos para familiares que estão passando por necessidades, enfim. Posso usar, Bruno, a minha reserva para emprestar dinheiro? Não é o ideal. Eu não falo que a gente empresta dinheiro para a família, né? A gente doa.
Então, assim, e aí isso vai de cada um. Mas é para essas situações no geral. Então, são para situações essenciais. Viajar é uma situação essencial? Pensando no lazer, não vamos generalizar, mas pensando no lazer, viajar não é uma situação essencial. Comprar uma roupa, levar namorado, namorada para jantar, não é uma situação essencial. Então, assim, bom, dependendo, né? Se for dia dos namorados, você está sem grana, às vezes é uma situação essencial você precisar comprar um presente ou levar a pessoa para jantar. Mas geralmente, né, não é. Então, outro ponto importante sobre reserva de emergência é se ela é só para pessoa física. Não, ela não é só para pessoa física, e voltando a falar do momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, se mostrou mais do que necessário que pessoas jurídicas, empresas, principalmente as pequenas empresas, necessitam também de ter reserva para conseguir se manter caso aconteça algum imprevisto. Então, a gente viu, infelizmente, a gente viu muitos comércios, principalmente pequenos comércios, fechando por vezes não ter caixa para assegurar as despesas pelo tempo que precisou ficar fechado. Agora eu vou ensinar mais ou menos como é que a gente pensa no cálculo de reserva de emergência. E volto a falar, pessoal, se eu estiver rápido, se eu estiver devagar, vocês podem me dar o feedback aí por áudio, tá? Só para eu sentir como é que vocês estão acompanhando o conteúdo. Mas acredito que é um conteúdo tranquilo para vocês acompanhar, até porque vocês já devem ter, tipo, alguma relação já com o assunto, ter tido algum contato com ele. Mas podem ficar à vontade caso vocês precisam falar alguma coisa, queiram perguntar alguma coisa. Então, como é que a gente vai calcular a reserva? Alguém abriu o microfone? Bom, vamos continuar. Como que a gente vai calcular a reserva de emergência? Vai ser baseado praticamente no custo mensal vezes os meses de cobertura, né? Por que o custo mensal? Porque o principal objetivo da reserva de emergência é, de fato, estar disponível caso você perca sua renda. Então, a gente vai calcular no seu custo mensal, porque a ideia é pensar, se eu perder minha renda hoje, quantos meses eu consigo me manter no meu padrão de vida até que eu consiga arrumar outra renda? É basicamente essa ideia que você tem que ter quando você vai pensar em reserva de emergência, vai fazer o seu cálculo. Então, muitas pessoas defendem de 3, 6 e 12 meses. Como vou saber qual é a melhor para mim? Então, como eu falei, cada caso é um caso. Existem pessoas, esse investidor que precisa de uma reserva de 3 meses apenas. Agora, tem outros investidores que precisam de, no mínimo, 12 meses. Então, aqui vai depender muito de alguns pontos. Se você tem algum dependente da sua renda, se a sua renda é incerta, por exemplo, se você é autônomo, o ideal é que você não tenha aquela estabilidade de renda mês a mês, né? Então, é o ideal que seja de 12 meses. Se você tem muitas pessoas que dependem da sua renda, também o ideal é que ela seja um pouco maior, que seja o de 12 meses, porque aqui entra muita responsabilidade financeira que vai atingir outras pessoas, né? Se você tem facilidade de recolocação no mercado, vamos supor, eu perdi meu emprego hoje, mas eu consigo arrumar outro, consigo fazer outras coisas, eu tenho mais especificações, não é só uma coisa que eu sei fazer, aí tudo bem, a gente pode ter uma reserva menor, mas se você tem uma certa dificuldade de recolocação, se o que você faz é algo específico, é algo que às vezes não tem vaga com frequência no mercado de trabalho, então a gente precisa pensar no prazo maior de cobertura. O recomendado é que seja de pelo menos 6 meses, mas vamos pensar na idade de vocês, por exemplo, uma faixa etária de 22 a 25, 27 anos. Essa faixa etária, às vezes vocês ainda não têm uma renda própria, né? Às vezes vocês podem morar com os pais ou podem estar em república. Enfim, vocês ainda têm um suporte por trás de vocês e vocês não têm muita responsabilidade financeira. Então, talvez não faça tanto sentido que vocês tenham uma reserva muito grande. Vocês podem ter uma reserva mais curta porque vocês têm um respaldo por trás de vocês. Agora, se vocês já têm uma idade, a minha, 30 anos, 35, enfim, o ideal é que a gente faça reserva de pelo menos 6 meses, tá? Então, assim, a gente já tem uma certa maturidade, com certeza a gente já tem algumas responsabilidades financeiras, então o ideal é que a gente tenha ali uma reserva um pouquinho mais robusta. Mas isso vai depender muito, muito, muito de cada situação. Tem pessoas que são concursadas, que não vê
o porquê fazer reserva de 6 meses, que faz apenas de 3. Já vi até pessoas fazendo reserva de 1 mês, que não é o recomendado, mas pela estabilidade da sua receita, é ok, tudo bem, não tem problema. Como é que seria esse cálculo na prática, né? Só para vocês, só para ficar um pouquinho mais didático, se eu tenho um custo mensal de R$ 3.000 e eu quero uma cobertura de pelo menos 6 meses, então a gente vai fazer ali rapidinho, 3 vezes 6, a gente tem que constituir R$ 18.000 de reserva de emergência, ou seja, esse valor precisa estar com liquidez e num lugar seguro, mas a gente vai falar de alocações e eu vou até trazer uma forma da gente ter uma reserva de emergência com gestão ativa, buscando procurar um pouco mais de rentabilidade, mas, volto a dizer, não é para todos os tipos de investidores, mas eu vou ensinar vocês aqui como é que a gente pode olhar para a reserva de emergência com uma gestão mais ativa, tá? Como é que a gente vai planejar para montar a reserva de emergência? O que a gente vai precisar pensar quando a gente quiser montar a nossa reserva, quiser começar do zero a constituir essa reserva? A gente vai primeiro pensar no nosso orçamento. Bruna, eu preciso fazer controle de orçamento? Putz, eu acho isso muito chato, não faço, ficar anotando cada coisinha, é mesmo necessário? Pessoal, eu acho assim, tem um pensamento que eu gosto de sempre comunicar, né? Sempre falar que se a gente olhar para o nosso orçamento como algo penoso, a atividade, a tarefa vai se tornar ainda mais chata. Então, a gente conta com a tecnologia a nosso favor, tem aplicativos, eu uso o aplicativo, chama Minhas Receitas, deixa eu ver aqui, acho que é Minhas Receitas, Minhas Economias chama, que você só anota o que você ganhou, o que você gastou, você só registra lá, você só registra, não precisa fazer mais nada. Você registra, no fim do mês ele te dá tudo certinho para o setor, gastos pessoais, gastos com manutenção de casa, alimentação. Então ele te dá num gráfico de pizza, tudo mastigadinho para você entender aonde está indo os seus custos, quanto você ganhou, quanto você gastou, quanto sobrou. Então, assim, o que eu gosto de fazer, tá? Aqui é falando mais de prático que eu faço, que funciona para mim, o que às vezes pode funcionar para vocês. Eu uso esse aplicativo para o dia a dia, e quando fecha o mês, eu venho para uma planilha de Excel. Então, eu tenho uma planilha de controle de orçamento. Se vocês quiserem, eu posso até passar para o Carlos e o Carlos passar para vocês, se vocês se interessarem, que eu faço um controle de orçamento na planilha mais detalhado. Aí eu consigo ver qual que é a minha capacidade de poupança, consigo ver o quanto dos meus custos essenciais ocupam da minha receita, o quanto dos meus custos supérfluos está ocupando da minha receita. Então, eu gosto de ter essa visão de orçamento, tá? Então, o que eu peço para vocês é que não olhem para o seu orçamento como uma tarefa chata, como algo ruim para fazer. É uma tarefa que eu acho que é muito válida. E eu vou falar um pouquinho a respeito de tempo e dinheiro no final da palestra. Eu acho que eu gosto de trazer esse pensamento, porque faz muito sentido a gente pensar e olhar com mais carinho e cuidado para o nosso dinheiro, porque dinheiro hoje é tempo. E eu vou falar para vocês o porquê. Então, a gente vai fazer o controle de orçamento para saber o custo mensal. Se você não sabe seu custo mensal, não tem como a gente calcular a reserva de emergência, não tem como se basear, até porque a gente tem um pensamento de que tem um custo, e quando a gente coloca ele no papel, ele é totalmente diferente, né? Muitas pessoas se assustam. Eu insisto na pessoa, no cliente, fazer o controle de orçamento para ele olhar para o que está acontecendo com as finanças dele. Se a pessoa não tivesse problema com as finanças, muitas vezes eles não nos procurariam. Então, geralmente, as pessoas são muito impactadas quando elas fazem o controle de orçamento. Elas acham que gasta X, na hora que coloca na ponta do lápis, na hora que coloca para a planilha, elas veem que gastam 2x, 3x, muitas vezes até 4x. Então, eu acho muito importante, eu acho que todo mundo tem que ter. Se você não sabe o seu custo mensal, você vai fazer um parâmetro muitas vezes distorcido da sua realidade. Então, a gente precisa saber o custo mensal e precisamos saber a capacidade de poupança, porque é ela que nos dará uma projeção de tempo para a nossa constituição da reserva de emergência. Então, aqui no planejamento, né, para a constituição, eu conhecendo o meu custo mensal e a minha capacidade de poupança,
Vamos pegar o exemplo que a gente deu de cálculo. O custo mensal de R$ 3.000 para uma cobertura de 6 meses, então eu preciso de R$ 18.000. Eu tenho uma capacidade de poupança, ou seja, me sobra no final do mês para investimentos R$ 1.200. Então, se eu pegar 18 mil e dividir por 1.200, eu vou ter 15 meses para atingir minha reserva. Então, isso aqui é a gente trazendo o objetivo, colocando prazo, colocando valor, colocando responsabilidades. Se você não fizer isso, muito possivelmente vai demorar mais para você atingir a sua reserva de emergência. Então, eu gosto de colocar todos os nossos objetivos no papel, colocando os valores, porque fica muito mais claro para o nosso cérebro ter disciplina para poder seguir aquele planejamento, tá? Isso a gente já entra nas finanças comportamentais, que já é outra área que eu sou também apaixonada, mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Então, a gente precisa fazer o cálculo dessa reserva, fazer esse planejamento para que a gente consiga, de fato, atingir a nossa reserva de emergência, porque se a gente não fizer isso, tende a demorar mais. E a reserva é o primeiro objetivo, né? Então, se a gente não sair desse primeiro objetivo, muito dificilmente a gente vai conseguir fazer a construção do nosso patrimônio. Uma pergunta que me mandam direto no Instagram, nas consultorias, eu tenho que constituir toda a minha reserva ou eu posso investir em outras coisas ao mesmo tempo? Então, essa pergunta é recorrente. Depende, né? Como eu falei, cada caso é um caso. Existem casos que eu prefiro que a pessoa constitua toda a reserva. Às vezes a pessoa não tem disciplina, direito para poder repartir os valores para investimentos. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso de forma disciplinada, tem pessoas que seguem à risca direitinho o planejamento, mas o ideal é que você constitua pelo menos 3 meses da sua reserva de emergência para depois poder ampliar o leque de investimentos, né? E você não vai deixar de aportar na reserva de emergência. Se a gente pensou numa cobertura para 6 meses, por exemplo, só que com 3 meses de reserva de emergência, a gente já pode pensar em se expor em algo que tem uma rentabilidade mais interessante e ir constituindo a reserva ao mesmo tempo. Então, vamos supor, eu tenho uma capacidade de poupança de 1.200 e eu já preenchi 3 meses de reserva de emergência. Posso pegar 50% desse valor de capacidade de poupança e aplicar, às vezes, num outro investimento para outro objetivo? Pode, desde que você continue Bruna, Oi. primeiramente, boa noite. Desculpa interromper. Imagina. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Parabéns pela sua oratória. Então, deixa eu Obrigada. te falar. Eu posso usar. De nada. Oratória ajuda bastante na exposição. Eu posso usar uma parte da minha reserva financeira e realocá-la numa previdência privada, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou supor que eu e minha esposa fizemos uma reserva financeira para 12 meses. Só que nesse percurso não utilizamos. Eu posso pegar sei lá, esse valor, me dá um excedente, eu posso pegar 6 meses, não precisa ser os 12 meses, e falar, então, meu bem, já que a gente não utilizamos esse valor, durante 12 meses, vamos aplicá-los à nossa previdência privada. Tipo, um fundo que a gente tem para se aposentar. Poderia, incorrer nisso? Eu posso estar fazendo isso? Pode, desde que vocês possam ter uma cobertura de apenas 6 meses para reserva. 12 meses é mais quando você tem uma renda que seja muito incerta. Perdão, qual que é seu nome? Eu acho que eu não perguntei. Meu nome é Jonathan. Jonathan, perfeito. Se vocês podem ter uma reserva de 6 meses, se você... Eu sou veterano do curso de economia. Bacana. Se você já tem uma renda que é prevista, que ela é estável e que você pode ter uma reserva de 6 meses, não tem problema nenhum. Eu costumo falar que o segundo principal objetivo dos investimentos é sim pensar numa aposentadoria, é sim pensar numa previdência. Porque hoje a gente vive um cenário onde os aposentados, quem depende do INSS, por exemplo, 90% das pessoas que são aposentados pelo INSS, isso é a fonte do IBGE, se não me engano,
elas dependem de outros parentes. Então, a maioria das vezes, eles estão dependentes dos filhos. Então, antigamente, eram os pais que criavam os filhos, hoje é os filhos que estão criando os pais na sua aposentadoria. Então, esse é um problema que o governo vê até de alguma forma de estimular a previdência privada dos brasileiros, porque a gente sabe que o INSS está passando por dificuldades, tem aí a reforma, tudo aconteceu, né, as reformas, para a gente conseguir melhorar o sistema, porque a previdência não vai se sustentar por muito tempo. Então, por esse cenário, eu acho o segundo objetivo mais importante dos investimentos da previdência privada. Então, eu recomendo que você olhe para o cenário econômico de vocês. Se vocês puderem ter uma cobertura de 6 meses da reserva de emergência, eu acho muito válido, sim, vocês pensar dessa outra parte do montante que vocês têm, do capital que vocês têm, pensar num objetivo, sim, de previdência, tá? Não sei se está respondido certinho, se te atendi aí na resposta. Eu queria aproveitar uma outra deixa. Pode falar. Então, assim, a reserva de emergência, eu vou usar ela para emergência de fato. Mas vamos supor, eu posso usar ela certo, com, mas assim, poderia. Eu vou dizer, vamos supor que eu tenho essa reserva e ficaria com. Jonathan, eu não estou conseguindo te ouvir direito, não sei se é só eu, mas para mim o seu áudio está cortando um pouquinho. Se você quiser. Conforto. Tipo assim, eu posso fechar os olhos e considerar isso uma emergência ou não? Essa questão é só para emergência mesmo, porque eu acho que, não sei se fica muito relativo. E a outra questão que eu queria pontuar é que. Alô? Oi, Pode falar. Eu só vou pedir consegue para me você ouvir? depois repetir a situação. Agora sim. Só ia pedir para você repetir a situação do que Tá. seria a oportunidade para você utilizar a reserva ou não. E o segundo ponto que você ia perguntar, eu já respondo os dois de uma vez. Pode falar. Então, o que eu nem estava falando. Suponhamos que tenhamos uma reserva financeira e para emergência, essas emergências entram na questão de saúde. Vamos supor que nesse meio termo, a gente usa o SUS, nós usamos o SUS. Mas aí nesse meio tempo, aí acontece um caso de gravidez, aí queremos ter um conforto assim, vai. Ah, vamos fazer um parto no hospital particular, um pouco mais de conforto. Eu poderia usar uma parte dessa emergência ou seria muito relativo? Ou não, é melhor mesmo deixar guardado para utilizar, sei lá, em caso de acidente, caso de remédios que precise comprar, uma coisa bem que seja emergência mesmo. Eu posso fechar o olho e, sei lá, tá, eu considero isso uma emergência, vamos ter esse conforto aqui. E outra coisa que eu queria pontuar é que na reserva financeira tem que ser respeitado muito, acho que o limite de restrição orçamentária, né? Porque assim, você tem que saber o que você tem poupado para emergência e você tem que saber que aquele é o teu limite. Então você tem que procurar nesse meio tempo, eu vejo assim, você viver conforme aquele teu limite, porque você pode uma hora precisar dessa reserva. E se quando você precisar, você for mandado embora, alguma coisa do tipo, a sua empresa faliu, você tiver com o nível de vida muito alto, os custos de vida muito alto, como é que você vai se encaixar dentro daquela reserva que você está fazendo, sabe? Então, eu Aham. acho que é interessante respeitar isso. Eu não sei se eu falei alguma bobagem. Não, exatamente. Quando eu falei de viver o padrão que o seu orçamento permite ou um acima, é justamente essa questão que você trouxe. O ideal é que você viva um padrão abaixo do que sua renda permite. Por quê? Para te sobrar uma capacidade de poupança. Então, para você ter uma equação positiva no fim das contas entre receitas e despesas. Você está muito certo. Por isso que a gente tem que saber o nosso custo caso você seja mandado embora, caso aconteça algum imprevisto que você perca a sua renda, a sua reserva de emergência, ela tem que arcar com os seus custos mensais pelos meses de cobertura estabelecido. Em relação à sua primeira pergunta da gravidez, do parto, eu não vejo muito como conforto, tá, Jonathan? Eu vejo às vezes como de fato algo essencial. A gente sabe que, poxa, o Brasil é muito grande, existem regiões
onde às vezes o sistema, o SUS é muito precário. Tem regiões que é excelente e tem regiões que são precárias. Então, assim, eu vejo muito, às vezes, como essencial, a depender das condições que a saúde, de onde você mora, de onde você está dependendo, tá? Então, poxa, num caso de gravidez, se ela não foi planejada, tá? Melhor, ainda assim, aí que você usaria mesmo. Agora, se foi algo planejado, dá para a gente pensar no orçamento e estruturar isso já, sem depender muito da reserva de emergência. Então, quando a gente planeja as coisas, né, a gente consegue, às vezes, ter uma previsão de orçamento, a gente consegue saber o que a gente vai querer lá na frente. Então, poxa, a gente não tem convênio, mas a gente vai fazer um acompanhamento por um médico particular. Então, já projetar um pouco desses gastos no orçamento, tá? Então, o ideal do planejamento é esse, mas a gente sabe que a vida não acontece com tudo planejado. Então, se caso veio uma gravidez, ou caso não deu tempo de se planejar totalmente, eu, na minha opinião pessoal, eu vejo sim como um uso correto da reserva de emergência, tá? E então, nesse ponto de saúde, vale ressaltar que a reserva de emergência ela não deve pagar o plano de saúde, porque o plano de saúde é um custo fixo que você tem todo mês. A reserva financeira, a reserva de emergência, ela deve ficar clara assim, para que você precise comprar os remédios. Para caso de acidente, Deus livre e guarde, aconteça um acidente, para caso você precise comprar remédio, para caso, sei lá, precise de uma emergência de fato. Porque aí pode estar confundindo, reserva de emergência, eu vou estar guardando aqui para a saúde, mas então eu vou pagar o plano de saúde com ela. Aí você está cobrindo seus custos que são fixos, né? Com uma reserva que, querendo ou não, você vai estar tirando dali, né? Isso, Então seu não, acho raciocínio que está não vira muito perfeito. assim. Exatamente. O convênio, o plano de saúde, ele é custo essencial dentro do seu orçamento. Então, ele não faz parte da reserva de emergência de forma nenhuma, é como você falou. Em caso de, às vezes, você precisar de um tratamento que o seu convênio não cobre, caso você precise de um medicamento, aí sim pode entrar a reserva de emergência. Agora, para custo de plano de saúde, isso tem que estar no seu orçamento dentro dos seus gastos essenciais. Porque, tipo, igual eu falei, dependendo da região, dependendo da cidade onde a gente está, a gente tem um atendimento precário. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Eu não vou estender a todas as regiões, porque existem algumas cidades pontuais que têm um atendimento legal em relação ao SUS, mas a maioria a gente não pode depender muito. Então, inclusive, eu tinha uma cliente de consultoria que a gente estava fazendo todo um planejamento para ela, um planejamento financeiro, e acabou que no meio do caminho ela descobriu um câncer e ela precisou se submeter a um tratamento. A sorte é que ela tinha um plano de saúde, ela pagava um plano de saúde. Se ela não paga esse plano de saúde, o tratamento pelo SUS ia demorar. Então, os exames que ela precisaria fazer, aquele PET scan, etc., iria demorar muito. Então, ela teria que arcar do próprio bolso e isso ia comprometer o patrimônio dela. Então, assim, eu acho importante plano de saúde. Não é todo mundo, infelizmente, que às vezes tem condições de ter dentro do seu orçamento esse plano, mas ele não entra, a mensalidade do plano não entra na reserva de emergência, tá? Então, é dentro dos seus custos essenciais que você coloca a despesa com o seu plano de saúde. Tá? É certinho? Tem mais alguma dúvida, Jonathan? Bom, eu vou continuar. Se quiser falar mais alguma coisa, Jonathan, ou mais alguém, pode me interromper que a gente faz o bate-papo aqui. Então. Não, não. Só essas por enquanto. Não, perfeito. Então, qualquer coisa você pode abrir o áudio aí, pode falar se você tiver mais algum raciocínio, ou tiver mais alguma dúvida, para a gente conversar. Então, constituir tudo a reserva ou investir em outras coisas vai depender da sua disciplina como investidor e que pelo menos você tenha 3 meses de reserva constituída. Aqui no meu Instagram eu trago bastante conteúdo de finanças, de investimentos, e aqui eu trouxe um exemplo de orçamento, né? O que seria uma divisão de orçamento para você conseguir montar a sua reserva de emergência. Então, os nossos gastos essenciais, o ideal é que não ultrapasse 60% da nossa renda. A gente pode gastar ali 5% com lazer, 5% com educação, isso é de toda a nossa receita, tá? E 30% do orçamento seja voltado à constituição da reserva de emergência. Bruna, não consigo
ter uma capacidade de poupança de 30% para investimento para poder fazer a reserva de emergência. Isso aqui, pessoal, é só uma sugestão. A gente tem que adaptar para a realidade de cada um, né? Seria o ideal? Seria o ideal que você conseguisse investir 30% da sua renda, que você conseguisse voltar ela para a constituição patrimonial. A gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas. Então, assim, olhe para o seu orçamento, veja o que pode ser ajustado para você chegar nesse cenário ideal. E se você não consegue hoje, para você buscar isso com o tempo, que seja aumentando a sua renda ou que seja você organizando os seus custos, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão que eu fiz lá no meu Instagram em relação à divisão do orçamento para constituir reserva de emergência. Tem até um outro exemplo, que é uma divisão de orçamento para quem já tem reserva de emergência. Então, nesse post eu trouxe também uma divisão para quem já tem reserva de emergência, mas nesse eu trouxe para fundamentar o assunto que a gente está falando, né? Que é só para realmente quem não tem ainda. E quais são as principais alocações que a gente pode pensar aí para reserva de emergência? A que eu mais gosto é o Tesouro Selic. Eu acho que ela é uma alocação perfeita para reserva de emergência, ela tem liquidez. Hoje é muito fácil acessar o Tesouro pela plataforma da sua corretora. Você investe como se você estivesse investindo num fundo, você resgata com facilidade. Então, assim, não tem desculpa, né? Porque às vezes as pessoas tem taxa de investimento no Tesouro. Para eu investir direto pelo aplicativo é ruim. Eu prefiro deixar na poupança. Então, hoje em dia, a gente não tem muita desculpa para não investir no Tesouro Selic, tá? Uma pergunta que me fazem, Bruna, posso investir nos outros tesouros? Às vezes tem uma rentabilidade mais interessante. A resposta é não. Reserva de emergência, você não pode investir nos outros tesouros, justamente pelos outros tesouros ter, né, mais rentabilidade, eles vão ter mais risco em relação ao curto prazo. Por quê? Porque o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA, eles têm um fator que chama marcação a mercado, vocês já devem ter ouvido falar, que traz volatilidade para o investimento. Então, assim, Bruna, vou investir e vou segurar até o vencimento. Tem algum risco em relação à volatilidade? Não. Bruna, vou investir como reserva de emergência. Se eu precisar resgatar, eu vou lá e tiro. Porque o tesouro tem liquidez. Se você quiser vender um tesouro pré-fixado, um tesouro IPCA, você consegue vender. Só que você corre o risco da volatilidade do papel. Para a gente ter uma ideia, o tesouro IPCA, o tesouro pré-fixado, eles podem ter uma volatilidade semelhante ao do mercado de renda variável, que é o mercado de ações. Então, assim, a gente não pode contar com essas marcações a mercado para poder ter a nossa reserva de emergência. Então, a gente precisa do Tesouro Selic, que não tem essa marcação, que basicamente não tem volatilidade com o tempo. Então, Bruna, mas nunca vai estar negativo? Pode acontecer. O ano passado mesmo, em meados de outubro, se não me engano, agosto a outubro, o Tesouro rendeu negativo. Pode acontecer, porque ele tem sim uma certa volatilidade pela sua parte pré-fixada. Então, ele é pós-fixado, porque ele vai render o que render a taxa Selic, só que ele tem uma partezinha pré-fixada. E como a gente tinha uma taxa de juros futuro que estava exorbitante, essa parte pré-fixada entrou em deságio e fez ter esse leve prejuízo entre esses meses no Tesouro Selic. Só que não é comum. Comum é que ele realmente seja estável e que acumule ali diariamente um tantinho de rentabilidade. Outra alocação, os títulos de renda fixa com liquidez diária. São os CDBs de liquidez diária. Posso investir no CDB do meu banco de liquidez diária para reserva de emergência? Se for 100% do CDI, pode. Se for menos que isso, não faz sentido, porque você não investe no Tesouro Selic, que te dá 100%, né? Então, não faz muito sentido. Por praticidade. Hoje é muito prático a gente ter conta em corretora. Então, assim, é tudo digital, é tudo na palma da nossa mão, tá tudo ali no celular, então não vejo muita dificuldade em relação a isso, não é muita desculpa mais. Fundos DI, né? Fundos referenciados ao DI. Eu vou mostrar para vocês os principais fundos que são recomendados por especialistas do mercado e vocês vão tirar a própria conclusão sobre qual é o melhor investimento para reserva, o Tesouro Selic ou os fundos. Plataformas digitais com conta remunerada. Esse aqui é o campeão de direct que eu recebo. Bruna, posso pôr minha reserva no Nubank, posso pôr minha reserva do PicPay, posso pôr minha reserva
no Mercado Pago, enfim, diversas plataformas, né, que às vezes tem uma rentabilidade interessante. Pode colocar, às vezes a gente tem que se tomar um cuidado com o limite de aporte. Por exemplo, acho que, não sei se é o PicPay, não me recordo agora de cabeça, tem um limite de R$ 3.000. Então, assim, você ficar picando também sua reserva, não sei o quanto isso é interessante, o quanto você ganharia com isso em termos de rentabilidade. Então, assim, o que você tem que se atentar para essas plataformas digitais? Se tem limite para alocação, se tem liquidez diária, né? Porque, por exemplo, no Nubank tem a opção lá de você colocar, tem a opção de você colocar um investimento e ter uma liquidez, né? Tipo, de retirar em um mês, enfim, de retirar em 2 meses, em 6 meses. Você tem que se atentar a isso. Você tem que colocar na alocação que lhe dá a liquidez diária, tá? E garantia. O Nubank, por exemplo, tem garantia FGC. O PicPay ele é lastreado em tesouro, no Tesouro Selic, então em títulos públicos. Então, o que vocês têm que atentar é isso. Qual a garantia que a plataforma te dá, qual é o limite de aporte e se te dá a liquidez diária. Outro campeão é poupança. Bruna, posso deixar minha reserva de emergência na poupança? É prático, tá ali, eu consigo sacar, por que que vocês condenam a poupança? Tá, vamos lá. Eu não condeno a poupança para começar, eu acho que cada caso é um caso. Se o que a pessoa se sente confortável e segura é a poupança, então vamos fazer na poupança, é melhor do que não fazer ou deixar na conta corrente, tá? Mas qual que é os problemas da poupança? A poupança, ela rende 70% da taxa Selic, tá? Nos patamares que está hoje, quando ela está abaixo de 8%, a gente tem um rendimento de 70% da Selic. Se a gente coloca no Tesouro Selic e retira isso em menos de 6 meses e coloca na poupança, se a gente comparar as duas alocações, quase que não vai ter diferença. Por quê? Porque o Tesouro Selic é 100% da taxa Selic, só que ele tem imposto de renda de até 6 meses de 22,5%. E a poupança, ela rende 70% da Selic, só que ela não tem imposto de renda. Se a gente for colocar na balança, aqui eu estou pagando 22,5% de imposto. Então, basicamente, que vai render também os 70%, que a poupança rende. Só que a poupança, ela tem rentabilidade mensal. Então, se eu coloquei hoje no dia 1º e resgatei no dia 29, ela não vai ter rendido nada. Ao passo que o Tesouro Selic, ele rende diariamente. Então, Bruna, qual que é mais interessante? O Tesouro Selic ou a poupança? O Tesouro Selic, porque ele vai render todos os dias. A poupança, ela precisa do aniversário para render. Então, assim, são características da poupança que faz ela não ser a melhor opção, tá? Mas, Bruna, para mim é prático deixar na poupança. Eu vou fazer se for para deixar na poupança, porque lá eu tenho segurança. Tudo bem, não tem problema. É melhor do que não fazer, tá? Então, se para você a poupança é o que te dá segurança, é o que vai fazer você se motivar para poder constituir sua reserva, tudo bem. É a sua realidade, a gente tem que respeitar aquilo que te deixa mais confortável, tá? Eu sempre costumo falar para os meus clientes, né, para as pessoas que me perguntam, que investimento é para deixar a gente tranquilo, não é para tirar nosso sono, não é para deixar a gente preocupado de aonde nosso dinheiro está, é para deixar a gente tranquilo e saber que o nosso dinheiro está bem gerido. Então, assim, não adianta eu forçar alguém a colocar o dinheiro no Tesouro Selic, em uma corretora, se a pessoa não vai nem dormir à noite com medo da onde o dinheiro está, de perder dinheiro. Então, é um processo também. É um processo de educação, até a pessoa de fato entender o que é aquilo, porque eu acho que a segurança vem do conhecimento. Não existe risco se a gente sabe no que está investindo. Então, isso eu acho muito importante respeitar. Não vou dizer essas limitações, mas esse caminho, essa escalada de conhecimento do investidor. Tá? Por que, que eu não gosto de fundos? Os fundos DI recomendados pelas corretoras. Isso eu acompanhei, tá? Um lançamento de curso da Luciana Seabra, não sei se vocês conhecem. Hoje ela é a gestora da Superprev, da XP, que é uma previdência sensacional.
acompanhei o lançamento do curso dela e ela recomendava fundos, porque também é a área dela, né? Ela é gestora de fundos, então ela vai defender o dela. Só que eu fiz a comparação em relação aos fundos que ela indicou, que são os principais fundos das corretoras. Então, eu fiz uma comparação com a poupança e com o CDI. Aqui está em ordem de rentabilidade. Então, assim, todos os fundos pagam imposto de renda, tirando a poupança que não. Então, aqui a gente deveria pensar numa liquidez, numa rentabilidade líquida, né? Digamos assim, sem imposto de renda. Mas percebe que, olha esse fundo do BTG. Cara, ele não tem taxa de administração, mas ele está rendendo praticamente o mesmo que poupança, sendo que em determinados momentos eles renderam abaixo da poupança e ainda para incidir imposto de renda. Então, assim, eu não gosto dessa volatilidade que o fundo tem, tá? Então, assim, para mim não é. Olha o CDI, como ele esteve quando a gente teve ali outubro de 2020, onde a renda fixa sofreu muito, onde o próprio Tesouro teve uma leve rentabilidade negativa, mas nada que seja expressivo a esse ponto, igual esses fundos renderam, tá? Então, assim, eu não vejo vantagem em fundos de investimentos referenciado DI. Eu, Bruna, como profissional, não vejo. Pode ter que tenha vantagens que eu não enxergue, mas eu prefiro alocar no Tesouro Selic. Aqui a gente pode ver também os fundos, o índice Sharpe, não sei se vocês já chegaram a essa parte de estudo, o índice Sharpe ele vai medir o risco-retorno de um fundo de investimento, de uma carteira de investimentos. Então, quanto maior for um número Sharpe, melhor é essa relação de risco-retorno. Então, o fundo tem melhor performance em relação ao risco que corre. Percebe que todos os fundos referenciados daí têm índice Sharpe negativo. Então, para mim, não faz sentido investir em um fundo que tem um Sharpe negativo. Então, assim, para reserva de emergência, eu gosto de defender, sim, o Tesouro Selic. Na minha visão, é a principal alocação que a gente tem aí para ter segurança, porque o Tesouro Selic ele é considerado a nossa taxa livre de risco, porque a gente tem um respaldo do governo, né, e ela praticamente não tem volatilidade no tempo, ela rende diariamente, e a gente tem um índice Sharp positivo, que a gente não tem nos fundos. E como é que a gente pode fazer uma gestão ativa da reserva de emergência? Por que muitas pessoas negligenciam a reserva de emergência? Vou até correr um pouquinho, porque a gente está até excedendo o nosso horário. Muitas pessoas negligenciam por achar monótono a constituição da reserva, por ela ter baixa rentabilidade. Para algumas pessoas, para estimular tanta motivação, para algumas pessoas que têm uma disciplina, eu gosto de fazer uma gestão ativa da reserva de emergência. Não é para todo mundo, tá? Então, assim, não é todo mundo que tem um perfil dessa gestão. O ideal é que você deixe a sua reserva de emergência alocada tudo no Tesouro Selic para 6 meses ou para 1 ano. Não sei qual vai ser a sua cobertura, mas tem pessoas que a gente tem que trabalhar um pouco a parte de motivacional, ou tem pessoas que têm uma disciplina tão boa que a gente consegue gerenciar a reserva de emergência de forma mais ativa. Então, pelo menos 3 meses com liquidez imediata. Poxa, eu já constituí 3 meses de liquidez imediata. O que eu posso fazer, às vezes, com esses outros 3 meses, se minha reserva é de 6 meses? A gente pode pensar numa renda fixa sem imposto, num LCI, LCA, que não tenha risco. Então, assim, a gente não está indo para um crédito privado, a gente está ficando nas emissões bancárias, que a gente tem a cobertura do FGC. Então, a gente pensa no LCI e LCA com prazo de 3 meses. O ano passado a gente teve muitas emissões assim, tá? Então a gente pega um LCI e LCA rendendo 100% do CDI sem imposto. Então a gente dá 100% líquido. Ou a gente pega 90% do CDI sem imposto. Isso também é uma rentabilidade interessante. No fim das contas, só vai fazer diferença de fato de valorização se a sua reserva for mais robusta, tá? Se ela for uma reserva com capital um pouco menor, não vai fazer muita diferença. Às vezes não vai valer o trabalho que você vai ter de escolher a emissão, enfim. Eu gosto muito de utilizar um fundo de investimentos, vou até trazer ele para comparar para vocês. O que eu faço com a minha reserva? 3 meses disponível e o restante eu aloco nesse fundo, tá? Então é um fundo com bom Sharpe,
é um fundo que eu conheço os gestores, é um fundo que eu fui atrás para saber. Apesar de ser um fundo novo, são pessoas, são gestores bem antigos de mercado. Um deles, inclusive, era gestor da XP. Então, eu gosto de pesquisar fundos que valem a pena, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Não recomendo, por quê? Porque não é um fundo que tem um histórico grande, tá? Isso aqui é o que eu faço para mim, porque eu vejo valor. Eu mostro para as pessoas e se elas vêem valor também, no final a decisão é sempre do cliente, do investidor. Então, assim, essa aqui é para trazer uma gestão mais ativa para a reserva de emergência. Eu também acho um pouco monótono deixar todo o dinheiro alocado num só investimento. Mas, para algumas pessoas, é o que é recomendado. Então, eu gosto muito de olhar investimentos como casos específicos, tá? Como, por exemplo, como é que é a situação do Jonathan? Como é que é a situação do Carlos? Como é que é a situação da Bruna? Eu gosto muito de olhar para o pessoal para saber como a gente vai fazer a gestão daquele patrimônio. Então, esse aqui é um fundo referenciado DI com um bom Sharpe. Percebe? Olha o gap, a distância de rentabilidade que ele tem para os outros fundos, que ele tem para o próprio CDB, próprio CDI. Aqui é o Sharpe dele. Esse é um índice Sharpe, assim, enorme, tá? Esse índice Sharpe não é comum a gente olhar. Ele é um fundo de renda fixa que é pós-fixado, então, ou seja, ele acompanha a rentabilidade da taxa Selic, tá? Então, o risco da renda fixa está muito ligado ao pré-fixado, que é onde ele vai ter a volatilidade, tá? No pós-fixado, é um dos motivos também pelo qual eu invisto nesse fundo. Pessoal, não estou fazendo propaganda, não estou recomendando, eu só estou trazendo opções que a gente tem para uma gestão mais ativa de reserva de emergência, tá? É só porque é um achado e eu trouxe por curiosidade para vocês. Em relação à volatilidade, percebe que ele tem uma volatilidade de 0,26%, um pouquinho maior que o fundo da Vitrio e que o da XP, tá? Mas percebe que o fundo do BTG, da Orman, ele está batendo também na volatilidade. Então, ou seja, ele tem uma volatilidade menor, portanto, ele corre menos risco, né? Mais ou menos a leitura superficial que a gente faz. Então, fundos com um bom Sharp, que seja renda fixa, pós-fixado, referenciado DI, também pode ser uma opção para a gente alocar a outra parte da nossa reserva de emergência. Lembrando que é regra, 3 meses, pelo menos tem que estar no Tesouro Selic. A gente não faz menos do que isso com liquidez diária, tá? Esse fundo que eu estou mostrando para vocês é liquidez diária também, só que pela rentabilidade mais interessante dele, ele vai ter ali, por não ser, né, um título público, ele vai ter um pouquinho mais de risco. Então, assim, o que é a regra? A regra é ter toda a reserva de emergência no Tesouro Selic. Essa é a regra. Aí a gente vai olhar cada caso específico, cada finanças específica, cada investidor e vai fazer um projeto, um planejamento que vai ser mais aderente a ele, tá bom? E aqui, já finalizando, dentro do horário, excedendo um pouquinho, um insight que eu gosto de trazer, uma reflexão que eu sempre falo, que é a relação tempo-dinheiro, né? Então, muitas pessoas negligenciam as suas finanças. Muitas pessoas não gostam de olhar para as suas finanças, não gostam de fazer controle de orçamento, não gostam acham chato, acham entediante, ficar anotando, ficar projetando gasto, investir dinheiro. Eu vivo hoje, amanhã eu não sei o que vai ser. Eu penso assim, né? Eu estou trabalhando. Ontem eu saí do escritório 10h30 da noite, hoje eu estou aqui com vocês até 9 horas. Eu ainda preciso fazer algumas demandas depois que encerrar aqui com vocês. Então a gente está trocando o nosso tempo, o tempo inteiro a gente está trocando por dinheiro. Então, assim, lógico, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não estou aqui também pelo dinheiro. Gosto de fazer o que eu faço. Gosto de levar conhecimento, gosto de estruturar, gosto de gestão, gosto de empresa, gosto de estar aqui no escritório, gosto. Só que se eu também não tivesse remuneração aqui, eu não estaria aqui, né? Eu estaria fazendo outras coisas. A gente precisa viver, então a gente precisa sim ser remunerado por isso e fazemos sim as coisas por dinheiro. É muita hipocrisia nossa a gente falar que não importa com dinheiro ou que dinheiro não tem relevância. Dinheiro tem sim relevância. Dinheiro sim traz conforto, traz uma vida mais digna. Então a gente tem que parar de condenar o dinheiro. Lógico,
Tem muitas coisas ruins que envolvem dinheiro, mas a gente tem que parar de olhar o dinheiro como algo aversivo, e essa é a cultura um pouco do Brasil, tá? As pessoas têm medo de falar de dinheiro, as pessoas têm medo de falar que gostam de dinheiro. A gente não tem que idolatrar, né? Até ontem, inclusive, eu fiz um comentário nos meus stories a respeito de quem é escravo do dinheiro. Para mim, existem dois escravos do dinheiro. A pessoa que gasta muito e tem dívidas, e a pessoa que não gasta com nada e tem patrimônio. Então, para mim, essas duas são pessoas que são escravas do dinheiro. Aquela pessoa que economiza com tudo, mesquinho, que tem patrimônio, tem condições de ter uma vida melhor, mesmo sem exagerar, sem exacerbar, sem sair do seu orçamento, e não faz para poupar, para guardar dinheiro, para ter cada vez ver aquele dinheiro juntando e não aproveitar a vida. E aquela pessoa que gasta demais, que não consegue controlar o orçamento, que tem dívidas, e enfim, e as finanças viram uma bola de neve. Então, essas duas pessoas são escravas do dinheiro. Mas você ter um orçamento legal, você ir atrás de aumentar a sua renda, para ter, às vezes, mais conforto, para ter, às vezes, mais dignidade mesmo, uma alimentação mais equilibrada, uma coisa mais saudável, cuidar mais da sua saúde, proporcionar momentos legais com pessoas que vocês amam. Então, assim, dinheiro tem sim a sua importância. E a gente está o tempo todo trocando tempo da nossa vida por dinheiro. Então, não faz sentido nenhum a gente não cuidar direito do nosso dinheiro. Você não cuidar do seu dinheiro, você não cuidar do seu orçamento, você não se preparar para o seu futuro, você está jogando sua vida fora. Porque se você tem sua renda, se você não controla seus gastos para estar ali constituindo o seu futuro, constituindo os seus investimentos, desculpa, mas você está jogando sua vida fora, porque você está trocando seu tempo por dinheiro, você está trocando sua vida por dinheiro. E se você não cuida dessa parte que você está trocando a sua vida, é a mesma coisa de você jogar sua vida fora, tá? Então, assim, não dou a importância maior do que o dinheiro tem, mas a gente tem que ter consciência que ele tem sim importância. Então, muitas vezes eu estou aqui numa cidade onde minha família não está, estou longe da minha família. Se eu não cuidar das minhas finanças, eu estou jogando fora isso, entendeu? Eu estou jogando fora o meu relacionamento com a minha família, porque eu estou aqui para poder desenvolver meu profissional, para poder estruturar um sonho, sim, mas também pensando na rentabilidade desse sonho. Então, se eu não cuidar das minhas finanças, se eu não projetar meu futuro, é como se eu tivesse não me importando com essa distância, com a falta que minha família faz, não me importando com a minha vida, com o meu tempo de vida. Então, eu quero que todas as vezes vocês não precisam ficar bitolados em relação a todos os gastos que vocês têm. Mas eu gosto de fazer um exercício que tudo que vocês forem comprar, né? Vocês forem comprar alguma coisa, for comprar um celular, vou comprar um iPhone. O quanto desse iPhone custou da minha vida? O quanto vocês precisaram trabalhar, o quanto de tempo vocês precisaram para pagar esse iPhone. Então, assim, o que vocês vão gastar, vocês fazem esse exercício, depois isso se torna até automático, tá? E daí vocês percebem, poxa, foi um mês da minha vida, será que vale a pena gastar com isso? E eu não estou falando que não vale, tá? Você tem que colocar se realmente vale a pena para você ou não. A gente trabalha muito com marketing digital, a gente precisa de ter um aparelho bom. A gente precisa, às vezes, de investir em algo que para outra pessoa pode ser supérfluo. Então, assim, você tem que olhar para a sua necessidade, tá? Então, quando você for comprar alguma coisa, quando às vezes você... Já tive cliente, por exemplo, que gastava muito dinheiro com bares. Então, às vezes, quando você fazer seu orçamento, olhar no final do mês, poxa, que você gastou relevante parte do seu orçamento com bebida, com bares, com coisas que para você já, tipo, você viveu um momento e isso não agregou muito na sua vida, poxa, você está trocando a sua vida por aquilo, sabe? Por aquele gasto. Então, acho que faz sentido a gente pensar um pouquinho em relação ao para onde está em nossas finanças e pensar um pouquinho em relação a voltar aqui com vocês e pensar um pouquinho cuidar das suas finanças, né? Olhar com carinho, projetar seu futuro, de fato ter uma base, né, para suas finanças. Eu falei que ia falar por que a reserva de emergência aumenta a rentabilidade do seu portfólio, porque ela é a base para a gente buscar o risco.
Então, se a gente não tem essa base sólida, se a gente não tem esse investimento consolidado, a gente vai ter insegurança para buscar riscos maiores e, consequentemente, rentabilidade maior. A gente só arrisca aquilo que a gente pode perder. Então, assim, é raro, óbvio, a gente entrar no mercado de ações e perder tudo. Isso é raríssimo acontecer. Mas a gente precisa arriscar aquilo em que a gente pode esperar um tempo maior em termos de prazo, de longo prazo. Né? Se a gente espera o longo prazo, a rentabilidade positiva é quase certa. Mas se a gente investir aquilo que a gente vai precisar, às vezes, no curto prazo, se a gente investir nossa reserva de emergência, quando a gente for fazer esse resgate, pode ser que a gente tenha perdido, que a gente esteja no prejuízo. Então, isso nos torna até mais ansiosos e mais inseguros. Quando a gente tem da onde tirar para os imprevistos, a gente pode deixar a parte do nosso portfólio de investimentos que está com risco trabalhar a favor do tempo. Então, assim, era basicamente essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha agregado valor a vocês, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem me procurar depois para conversar sobre outros assuntos do planejamento financeiro, da própria economia, fico aqui à disposição, tá? Vocês podem me procurar no Instagram, enfim, vocês podem falar com o Carlos tem o meu contato. E é isso. Espero que eu tenha agregado aí na noite de vocês e eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Perfeito, Carlos? Ok, muito obrigado, Bruno, aí, excelente explanação, muito enriquecedora aqui para todos nós. Vou passar a palavra, então, aqui para os alunos, para se tiver alguém com alguma pergunta, agora é a oportunidade, aproveitem aí. Quando a gente não tem pergunta, de duas uma, né, Carlos? Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Então, expert aí. Eu espero que tenham entendido tudo. Bacana, bacana. Jonathan, tem alguma coisa aí para falar? Aí, Jonathan. Então, eu acho que, assim, para quem vem da comunidade e querendo ou não, a gente não tem muitas essas informações de investimentos por conta da classe social, eu acho que o melhor caminho seria a conscientização da reserva de emergência, porque é uma coisa que muitas vezes nós não temos. Eu falo porque eu vim e ainda, né, faço parte desse grupo. Então a gente tem na mente que, poxa, reserva financeira é para quem ganha bem, reserva de emergência é para quem ganha bem. Então a gente tem que ter essa consciência que temos que ter essa reserva de emergência. Eu acho que dá para aproximar uma situação mais real. Por exemplo, você pode fazer uma reserva de emergência para trocar um chuveiro que queimou de última hora, para trocar uma lâmpada. Você aproxima mais da realidade das pessoas. E eu acho que a pessoa se sente mais segura começando pela poupança, visto que ela não tem muita informação de investimento, essas coisas todas. Então, assim, a poupança é conhecida dos brasileiros, né, em todas as classes sociais. Então, eu acho que dá uma seguridade maior, né? Então, assim, a pessoa tem essa visão de que eu preciso de uma reserva, sei lá, trocar um chuveiro, alguma coisa que. Então, esse pouquinho que eu tô aguardando, tipo, cheguei em casa do trabalho, subi, vamos dar uma realidade de comunidade. Poxa, subi a comunidade no ônibus lotado, cheguei, o chuveiro queimou. Poxa, como é que eu vou trocar esse chuveiro? Tem uma reserva aqui de emergência. Então, isso aproxima a realidade. E talvez a pessoa vai tomando até gosto por isso, né? Eu acho que a poupança passa uma segurança maior, sabe? Porque quando você fala de Tesouro Selic, essas coisas, muitas pessoas não têm essa informação que eu estou adquirindo, né? Eu que sou de comunidade, muitas outras pessoas estão adquirindo, então dá um certo receio, né? Então a poupança, querendo ou não, a palavra poupança, ela dá uma segurança maior de ser ouvida, entende? Não dá aquele receio, as pessoas parece que gostam de ouvir a palavra poupança. Então, assim, acho que é um bom começo por aí, não é? Sim, sim, tá muito relacionado à segurança, assim, é da nossa cultura linkar a segurança com poupança. Foi como eu disse, Jonathan, é muito específico o caso de cada pessoa. Igual eu falei, é melhor que faça na poupança do que não faça, entendeu? Então, se a poupança é o que te dá segurança, então é a poupança que a gente vai trabalhar, tá? Até a gente conseguir caminhar aos pouquinhos e conseguir, às vezes, adquirir conhecimento para entrar no Tesouro Selic,
mas a poupança já é uma opção assim que eu acato, tá? Muitas pessoas condenam muito, mas é uma opção que eu acato sim, porque vai da realidade de cada um. Já atendi idoso, por exemplo, que tinha um patrimônio legal, só que para ele o que era seguro era a poupança. Não adianta a gente falar que ele tem que sair do banco. É o que é seguro para ele. Então, eu gosto de trabalhar muito no confortável. O que é o melhor para o meu cliente, entendeu? Que é o melhor no sentido de deixar ele confortável. Então, faz muito sentido, sim, o que você falou, e é isso. E tu fica com essa missão, já que você está aqui adquirindo conhecimento, de levar esse conhecimento para a tua comunidade, né? Henrique, pode falar, você levantou a mão aí? Oi, Bruno, boa noite. A minha questão era mais por conta só de agradecer pelo conteúdo, né? E informar que até para a gente que tem um pouco mais de conhecimento, vamos dizer, porque a gente é da economia, então a gente vivencia um pouco disso, mesmo que não intensamente, mas a gente sabe um pouco de como funciona esse sistema da reserva de emergência, só que a gente não tem tanto conhecimento de onde alocar. Eu, por exemplo, eu me inscrevi exatamente porque eu tinha essa curiosidade, que a gente tenta fazer, tenta montar, separa lá uma graninha todo mês para tentar fazer, para guardar. Só que a gente também tenta fugir da poupança por conta de ser um economista, a gente vai tentar buscar uma rentabilidade maior. E aí fica naquela dúvida, os outros investimentos são mais arriscados e onde que a gente coloca essa reserva de emergência para ter uma liquidez ali quando a gente precisar. E aí foi bem esclarecedor essa questão para mim, eu não tinha tanto a visão da Selic como uma forma, né, de alocar essa reserva de emergência e foi bacana. Obrigado pela dica, vou tentar seguir ela aí. Legal, legal demais seu feedback, Henrique. Eu gosto muito de ter esse feedback do que agregou, quais foram os pontos que de fato eu consegui, né, trazer e agregar para vocês. Né? Eu vi aqui no chat também algumas pessoas agradecendo e que foi esclarecedor. Eu fico muito feliz, né? Realmente isso para mim é uma satisfação muito grande. Então, assim, eu fico muito feliz de ter trazido um pouquinho de conhecimento, ter feito um pouquinho, parte de um pouquinho desse momento aqui com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Se quiserem me procurar também no Instagram, pode procurar, não tem problema nenhum. Ok, Bruna. Então, muito obrigado. Excelente palestra, excelente mini curso aí, esclareceu bastante coisas para nós. Então, procurem aqui a Bruna também no Instagram, pode me mandar mensagem, eu posso fazer a ponte aí, se alguém tiver mais curiosidade para poder se aprofundar um pouco mais. Também coloquei agora o link aqui para vocês colocarem a lista de frequência para emissão de certificados, tá bom? Então, acessem o link e colocam e preencham lá o nome de vocês. Tá ok? Bruna, brigadão, valeu. Então, uma ótima noite. Eu sei que você vai trabalhar um pouquinho mais ainda, né? Mas bom trabalho aí. E boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite pelo tempo de vocês e bom descanso agora para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, boa noite.